ela fez tiro ao alvo na imagem, no quadro de Nossa Senhora e do Menino Jesus. Uma política fez isso. Qual a importância disso? Que lição nós devemos tirar para o combate espiritual? É o que nós conversaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e este é o canal dos Santos Anjos. Um dos principais objetivos dessas nossas conversas aqui do canal dos Santos Anjos é justamente nós aprendermos cada vez mais noções sobre o combate espiritual, porque atrair os Santos Anjos para a nossa vida, para a nossa cidade, para o nosso país, afastar a influência do demônio é uma das coisas que o mundo mais precisa. E nós vemos aqui, por esse fato que eu vou comentar, e eu vi poucas pessoas comentando. Alguns comentaram, mas eu não vi muitas pessoas comentando. E por isso que eu queria trazer aqui. Isso aconteceu há alguns dias e foi uma política suíça do Partido Verde que fez um tiro ao alvo, e o alvo era uma imagem de Nossa Senhora, e ela postou o quadro de Nossa Senhora nas suas redes sociais. Depois teve uma reação muito grande, né, na Suíça, e de partidos políticos de direita, que ela teve que recuar. Mas veja o que ela disse. Eu vou mostrar a imagem aqui agora. Veja o que ela disse. Ela tirou as imagens depois que alguém reclamou e alguém perguntou a ela sobre essa publicação. E ela disse: eu lamento profundamente se ofendi alguém com isso. Bom, o que aconteceu? Um grande pecado contra o primeiro e o segundo mandamento da lei de Deus, para começo de conversa. Um pecado contra uma imagem de Nossa Senhora. Veja o que a palavra diz. Uma imagem de Nossa Senhora é algo que representa a Santíssima Virgem, algo que representa o Menino Jesus, e ela fez questão de mirar e de atirar na cabeça do Menino Jesus e de Nossa Senhora, com o claro objetivo de ofender a nossa fé, com o claro objetivo de se rir e de desprezar, e dando uma sinalização de que a fé católica deve ser alvo de perseguição. Alguém vai dizer: não, mas isso é exagero. Diz, não é exagero. E a prova de que isso não é exagero é que em todos esses países, incluindo Suíça e outros países, existe uma verdadeira onda de perseguição religiosa, perseguição ao cristianismo. Tem um amigo lá da Suíça que fez uma campanha contra uma marcha do orgulho, vocês sabem de quem, e foi uma onda. O prefeito da cidade proibiu a manifestação, fez processo contra, isso na Suíça, certo? Então a gente vê que esse fenômeno, isso que você está vendo aqui na tela, do tiro ao alvo a Nossa Senhora, de uma pessoa que é pública, uma figura pública, uma pessoa que faz parte do parlamento de um país, isso se torna um pecado público. Mas o que eu queria chamar mais atenção aqui é um princípio de combate espiritual. Assim como numa guerra, aquelas guerras clássicas, se um exército avança e toma uma posição importante e o outro exército não avança para tirar esse exército inimigo da posição, o que acontece? O exército que tomou esse território, ele se firma naquele ponto e ele avança substancialmente. Agora, se o outro lado faz uma contraofensiva e expulsa esse exército invasor daquela porção de território, ele ao menos equalizou a batalha. Assim também no combate espiritual. Quando o demônio, ou os sequazes do demônio, porque quem faz isso não tem outro nome senão sequazes do demônio, quando os sequazes do demônio avançam na ofensa a Deus, ou avançam na adoração e na normalização do satanismo, por exemplo, ou de qualquer coisa que esteja ligada aos desígnios do demônio, ou seja, quando o lado do demônio avança e os bons não têm uma reação à altura, o que acontece? O demônio consegue mais domínio sobre uma quantidade enorme de almas. Ele obtém de Deus pelo fato da falta de resistência dos bons, ele obtém de Deus a permissão de agir mais. Então, cada vez que acontece uma coisa assim, nós já vimos isso nos Jogos Olímpicos, naquela blasfêmia que Madonna fez na praia de Copacabana, se não há da parte dos bons uma reação à altura, o demônio ganha terreno no mundo inteiro, certo? Ganha terreno no mundo inteiro.
E essas cenas e essas blasfêmias estão num crescendo, estão crescendo cada vez mais gradativamente. E, portanto, torna-se importantíssimo uma reação nossa. Agora, qual que é a reação principal nossa? Deve ser uma reação, se possível, de público, por isso que eu fiz questão de comentar isso neste vídeo, se possível de público, se possível rosários públicos de reparação, mas, se não é possível, nós não podemos ir na Suíça, né, para fazer isso, mas uma reação interior nossa, darmos algo a mais de nós para nosso Senhor. Pedir ao anjo da guarda que nos ajude a fazer um sofrimento a mais, um sacrifício a mais, uma renúncia a mais em reparação desse pecado. Alguém vai dizer, não, mas isso é só a foto de Nossa Senhora. Diz, bom, qualquer um, isso é de bom senso, de senso comum, que uma ofensa pública feita contra uma imagem de nossa mãe, de qualquer um de nós, é apenas um primeiro passo para uma ofensa posterior. Não é? Além de já ser uma ofensa à imagem de nossa mãe, em todas as legislações de países civilizados existe o dano moral, né? É uma ofensa efetiva já feita contra a nossa mãe, apesar de que a ofensa foi feita a uma imagem dela, mas também é um sinal de possíveis ofensas futuras. Quem atira no quadro de Nossa Senhora demonstra um ódio à nossa fé que é enorme. Então, esse é o primeiro princípio de combate espiritual que nós devemos tirar desse fato. É que nós devemos, sempre que soubermos de coisas assim, oferecermos um sacrifício a mais, uma renúncia a mais em reparação. Agora, existe um outro princípio que é o seguinte, a nossa vigilância deve crescer. Né? Por quê? Veja o que ela diz. Lamento profundamente se ofendi alguém com isso. Lembra-se daquela estátua de Lúcifer lá no Rio Grande do Sul? Alguém vai dizer, não foi possível a imagem porque faltou alvará. Depois, nos Jogos Olímpicos, mesma coisa, nós pedimos desculpa, não era nossa intenção ofender alguém. Agora, isso está entrando e muitos de nós estamos engolindo isso e não podemos engolir. Engolir o quê? É que a desculpa não é a Nossa Senhora, não é uma desculpa pelo fato de ter ofendido a Deus, que merece ser servido, que merece ser publicamente honrado. Não, a religião começa a ser considerada como um clube de bem-estar, certo? Assim como tem o clube de yoga, tem o clube católico, que a gente se sente bem falando em Nossa Senhora. Não é isso. Nossa Senhora existiu, é uma figura histórica, é a mãe de Cristo, que é Deus, que provou a sua divindade pelos milagres, provou a sua divindade por sua ressurreição. Basta ver todos os estudos sobre o Santo Sudário. O Santo Sudário prova tudo isso e é o objeto mais estudado da história da ciência. Certo? Ainda que não queira falar de religião, fale de história e fale do Santo Sudário. É uma ciência, é o objeto mais estudado da história da ciência, chama-se sindonologia, o estudo do sudário. E que prova tudo isso, a divindade de Nosso Senhor. Então não é isso, não era minha intenção ofender. Não interessa se me ofendeu a mim pessoalmente, interessa muito pouco. O que interessa é que os direitos de Deus foram ofendidos. E isso que deve nos encher de brio. Não é, porque eu sou católico e eu me senti ofendido. Não. Eu me senti ofendido é secundário. Deus Nosso Senhor merece ser publicamente honrado. Deus Nosso Senhor merece ser o único Deus verdadeiro, merece ser o único Deus que é honrado, porque é o único Deus verdadeiro. Mas e então, quer dizer que não, aquilo que andam dizendo por aí, que todas as religiões levam a Deus, a gente deve respeitar todo mundo. Bom, veja só, eu vou usar o argumento que já usei outro dia. A propaganda do nazismo é proibida no Brasil, graças a Deus, porque o nazismo é uma abominação. Aliás, a propaganda do comunismo também devia ser proibida, porque fez tantos massacres quanto os nazistas, tinha as mesmas ideologias em muitos pontos, certo? Na minha perspectiva, eu acho que a propaganda comunista devia ser proibida, assim como a propaganda nazista, porque são ambas abominações diabólicas. Agora, se isso é assim, significa que existe um erro ideológico. Agora, por que a ofensa a Deus Nosso Senhor, a ofensa ao único Deus verdadeiro, que nos deu a vida, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Santificador, por que isso
não é tido como um ponto de honra? Se o nome de Deus está na Constituição, por que a ofensa a Deus não é proibida? Devia ser proibida assim como é proibida a propaganda do nazismo. O satanismo devia ser proibido no Brasil assim como é a propaganda do nazismo. Porque é a única coisa coerente a ser feita. Alguém vai dizer, mas o Estado é laico. Quer dizer, o Estado laico é a maior mentira de todos os tempos, porque o laicismo se tornou uma religião que aceita perseguir o cristianismo, acha toda desculpa possível para perseguir a doutrina católica em pontos de moral, de família, de vida, né? E que deixa todo o erro solto. Não tenhamos dúvida, quando se dá liberdade ao mal, o próximo passo é perseguir o bem. E esse é o segundo princípio de combate espiritual. Nós não podemos ser ingênuos. São Paulo, apóstolo, disse muito bem, todos os deuses dos pagãos são demônios. Omni di gentium demonia, em latim. É uma expressão tão conhecida que ficou consagrada. Essa expressão é repetida em várias obras. Todos os deuses dos pagãos são demônios. E uma pessoa que se levanta contra a imagem de Nossa Senhora, contra a imagem do menino Jesus, pode dizer o que quiser, está ofendendo a religião verdadeira do único Deus verdadeiro. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Nosso Senhor. Então não existe isso, todas as religiões, todos os credos levam a Deus, e precisamos todos viver em paz com todas as religiões, mesmo as satanistas. Isso não existe, porque à medida que nós deixamos liberdade ao mal, por razão de lógica, nós vamos atacar o bem. Sabe por quê? Porque o bem, necessariamente, ele denuncia aquilo que é erro. O bem denuncia o mal. E o mal, para avançar, precisa de tolerância para si mesmo. E pode ver, todos esses movimentos que falam de liberdade, que falam de, liberdade total para qualquer religião, no fundo, vai ver os escritos deles, eles se insurgem contra a doutrina católica. E esse é o segundo princípio que é importantíssimo, essa vigilância e essa combatividade, usando todos os meios pacíficos, legais, para dizermos não a essas abominações. E rezarmos a Nossa Senhora em reparação. Então, primeiro, a reparação, oferecendo algo, um sacrifício, uma oração de reparação. Em segundo lugar, a nossa indignação. Uma indignação que é fria, não é uma indignação histérica, mas uma indignação e o desejo de que Nosso Senhor seja honrado. Por quê? Nós não devemos só procurar a salvação das almas. Mais importante do que a salvação das almas é a glória de Deus. Deus merece ser honrado. E nós queremos a salvação das almas para a glória de Deus. E por isso que, por exemplo, os jesuítas, quando foram fundados, o título deles, o lema deles era para a máxima glória de Deus. E é o que nós devemos desejar. E para alcançar essa máxima glória de Deus, a máxima glória de Maria, a máxima glória dos santos anjos. Porque Nossa Senhora é a ponte que nos leva mais facilmente a Nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso nós devemos nos encher de indignação contra mais essa blasfêmia pública feita por uma figura pública num país de origem católica. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude nesse sentido. Muito obrigado, até o próximo vídeo, se Deus quiser.